Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante mais de um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje estudaremos a lição 4 da revista, no qual é a Epístola de Paulo a Timóteo. É a primeira epístola. Então nós vamos estar iniciando o nosso estudo da palavra, mas antes vamos entregar a Deus esse momento em oração. Deus e Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos também, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar ensinando a Tua palavra, Senhor. Todos aqueles que vão estar ouvindo, Senhor, através do YouTube, através, Senhor, do Instagram, através do Facebook, que Tu possa estar abençoando a cada vida, Pai, que Teu Espírito Santo faça compreender, Senhor, a Tua palavra, para que possamos crescer na graça e no conhecimento, para que possamos ser edificados na nossa vida e que possamos dar frutos, Senhor. Seja com cada irmão, com cada irmã que vai estar assistindo. É que nós pedimos e as agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, vamos lá. Vamos ler a revista. E começando aqui, Paulo, o velho experiente apóstolo, escreve ao jovem pastor, que é Timóteo, ao qual está enfrentando uma pesada carga de responsabilidade da igreja de Éfeso. A tarefa é desafiadora. A falsa doutrina deve ser erradicada e o culto público deve ser salvaguardado e a maturidade da liderança desenvolvida. Isso foi narrado pelo escritor em Descobrindo a Bíblia na página 463. Essa epístola é um precioso manual de prática do ministério pastoral. Temos como visão panorâmica as informações básicas que o autor nos traz, que é o grupo da Epístola Paulina, Pastorais, mais uma epístola, O autor já sabe-se que é Paulo. A data foi mais ou menos 61 a 65 depois de Cristo, e no local que foi escrito na Macedônia. O alvo era Timóteo, o jovem pastor. E o versículo-chave é 1 Timóteo 3,15, e a expressão-chave, procedimento. Eu quero ler aqui o versículo-chave, que é Timóteo 3,15, que diz o seguinte: para que, se eu tardar, saiba como convém andar na casa de Deus, e que é a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade. Isso aí é o apóstolo Paulo falando para Timóteo, tá? Então temos como esboço aí na revista a pregação, que é em 1 Timóteo 1, que é a advertência contra a falsa doutrina. E temos a organização, que é 1 Timóteo 2,3, que é a liderança e o culto público. E temos a manutenção da sã doutrina. A administração está em Timóteo 4,6, que é o cuidado com as viúvas e os anciãos. E o incentivo pastorais. Já falando aí no 1.3, o 1 Timóteo em uma sentença, no qual o autor traz, Paulo encoraja o jovem pastor, Timóteo, no exercício do seu ministério, e inclui severas exortações aos falsos mestres que buscavam destruir a comunidade. E temos o contexto e finalidade. O contexto está no item 2.1. Timóteo foi provavelmente convertido na ocasião da primeira viagem missionária de Paulo, quando visitou Listra. Em Atos 14, tinha sido instruído desde a infância, pela mãe e avó, que eram judias. Isso está lá em Atos 1,6, 2 Timóteo 1,5, 3, 14 e 15. Mais tarde, na sua segunda visita, o jovem foi escolhido para ser ajudante e companheiro de viagem do apóstolo. Está em Atos 16, 1, 3. Após ser liberto da prisão em Roma, Paulo deixou Timóteo em Éfeso,
como pastor por perceber que havia muitos falsos mestres ali. Depois da Macedônia, escreveu para estimular o jovem pastor. 1 Timóteo 1,3. Bom, a gente vê aí que o apóstolo Paulo, né, ele escreve para Timóteo, né, porque ele era um jovem pastor, ele ainda estava tomando leite, né, como se diz, não estava comendo o alimento sólido. Por quê? Porque ele era criança na fé ainda, era jovem. É como a gente, muitas vezes, vai evangelizar um novo convertido, ou mesmo um pastor, que ele é novo, ele não tem muita experiência. Então, aí Paulo faz todo esse ensinamento para que Timóteo cresça ali no conhecimento, né? E não venha também a ser iludido pelos falsos mestres, né? E negócio que até mesmo porque eles tinham muitos falsos mestres, muitas heresias, né? Que tinha na época ali em Éfeso. Então, o apóstolo Paulo foi obrigado a escrever diretamente para Timóteo, mas isso não quer dizer que também esse ensinamento era para nós todos os cristãos, todos que somos salvos, né? E a finalidade, né, que é no 2.2, que é o propósito da primeira epístola, está em 1 Timóteo 3,15, para, como já foi lido, né, entre aspas, como ele diz aqui, para que eu tarda fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Fecha aspas. Paulo escreve para orientar a ajuda a Timóteo na primeira responsabilidade pastoral dele. Paulo ofícia do perigo e de erros falsos e ensinos e anima o jovem pastor a continuar na verdade e a viver uma vida santa. São estes dois pensamentos que formam a base da primeira epístola. Aí tem aqui o autor coloca 1 Timóteo para hoje, né? A manutenção da sã doutrina em meio de grandes desafios do ministério foi o valor ensinado por Paulo a Timóteo, quando temos nos preocupado em preservar a sã doutrina de Cristo em nossos dias, está perguntando. Temos estimulado nossos irmãos a serem fiéis à palavra de Deus? É outra pergunta. Então a gente tem que ali ver que essa epístola não foi escrita apenas para Timóteo, mas para todos os cristãos. E temos aí o item 3 que fala sobre conteúdo, a organização da igreja, 3.1. Na abundância de conselhos sobre os princípios a seguir na organização das igrejas, dos fatos se distinguem. Bom, primeiro, a igreja local é a casa de Deus, né? É o lugar central e de muita importância na vida do crente, do qual irradia a responsabilidade e habilidade dos que fazem parte dela. E segundo, o pastor tem importante papel e Paulo trata da pesada responsabilidade pela escolha dos anciãos e pelas reuniões. Já no 3.2 fala sobre os requisitos para a liderança espiritual. Em 1 Timóteo 3:1-13, em Tito 1:5-9, encontramos clara descrição dos requisitos do ministro espiritual da igreja. O Novo Testamento distingue dois grupos de pessoas que conduziram o rebanho do Senhor na terra. São os presbíteros e diáconos. E temos aqui o quadrinho que é a área familiar, que é o presbítero, né? Que é em 1 Timóteo 3, 2, 4 até 5. E o diácono, 1 Timóteo 3, 12. Tem a área emocional, que é o 1 Timóteo, em relação ao presbítero 3.2, em relação ao diácono 1 Timóteo 3.8. Temos pessoal, que é 1 Timóteo 3.3, em relação ao presbítero, e 1 Timóteo 3.8 até o 9, versículo, diácono. E temos o social, que é 1 Timóteo 3.2.7, que é o presbítero, e que o diácono não aparece nada aqui, só fala mesmo para o presbítero, nesse capítulo e nesse versículo. E ministerial,
é o 1 Timóteo 3, 2, 6, relação ao presbítero, e 1 Timóteo 3, 10, relação ao diácono. E tem que seja irrepreensível, que é 1 Timóteo 3, 2. A defesa da sã doutrina, está lá no item 3.3. Ao longo da epístola, Paulo aponta o Timóteo a várias formas de ensino dos falsos mestres. Em contrapartida, os falsos ensinos, Timóteo deveria andar em amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Fazer uso legítimo da lei, 1 Timóteo 1,8. Alimentar-se com a palavra da fé e da boa doutrina. Aplica-se à leitura, à exortação e ao ensino, e ensinar a palavra. Diversos deveres pastorais. Timóteo é orientado como pastor a cuidar de todos os crentes, né? É uma coisa do pastor, que o pastor cuida das ovelhas. Agir com sabedoria, né? Está sempre pedindo a Deus a sabedoria do alto para poder ser líder, né? E liderar seus liderados. Permanecer firme na fé, quer dizer, ele tem que sempre estar ali trazendo a fé, né? A questão do crescimento na fé. E buscar sempre a santificação, que é uma coisa que o pastor sempre tem que buscar e levar a igreja a buscar também essa santificação. Isso está tudo em 1 Timóteo, inclusive é um livro que tem 6 capítulos, né? Não é difícil, e está todas essas orientações que aqui foi se falada, e dos deveres pastorais. Em 1 Timóteo para hoje, temos aqui, o autor fala que a primeira carta a Timóteo é um verdadeiro manual de vida cristã, não só ao líderes eclesiásticos, mas todos salvos em Cristo. Foi que eu falei, não é só para o pastor e para Timóteo que Paulo escreveu essa epístola, mas para todos que são salvos em Cristo. E que o Senhor nos ajude a observar e praticar com excelência cada princípio estabelecido na sua palavra, né? Que Deus mostra através da leitura da sua palavra quais são os seus princípios. E no item 4, Cristo em 1 Timóteo, mais uma vez é notável a maneira como Paulo apresenta a Cristo na epístola. Teve em primeiro, Cristo o único mediador entre Deus e os homens, está 1 Timóteo 2,5. Cristo, a manifestação da justiça e da glória de Deus, está em 1 Timóteo 3,16. E Cristo, a fonte do poder espiritual, da fé e do amor, 1 Timóteo 1, 12, 14. Então, passando agora para o item 4, Cristo, o resgatador da nossa vida, 1 Timóteo 2 e 6. E Cristo, o Salvador, 1 Timóteo 4 e 10. Aí o autor fala também, 1 Timóteo para hoje, em um manual da vida cristã, como 1 Timóteo, não poderia faltar afirmações sobre quem é Jesus, Cristo. Nossa vida cristã é fruto de quem é Jesus e do que Ele fez por nós. Faça de sua vida uma demonstração prática da obra de Cristo no mundo. Quer dizer, nós teremos que fazer a mesma obra que Cristo fez, né? E a conclusão. Timóteo era o filho amado e fiel no Senhor, né? Isso quem fala lá em 1 Coríntios 4,17. O apóstolo Paulo, esta epístola que estudamos mostra o grande amor que Paulo nutria pelo verdadeiro filho da fé, que é 1 Timóteo 1,2. Junto lutaram contra os falsos mestres e viveram de modo digno do Senhor. Que o exemplo de Paulo e Timóteo faça diferença em nossa vida, a fim de que sejamos exemplo para todos. Aí temos aqui, leia e reflita e decida durante a semana. Aí tem um quadrinho, na segunda-feira, 1 Timóteo 1, 3, 7, Paulo caracteriza as falsas doutrinas e tome muito cuidado com elas, diz o autor. Terça-feira, 1 Timóteo 1, 12 a 20, a experiência do apóstolo na luta contra os falsos mestres, retenha estas lições.
diz o autor. Na quarta-feira, 1 Timóteo 2, 1 a 7, só Cristo pode realizar a mediação entre Deus e o homem, e você defende essa doutrina, né? Se você diz isso para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm imagem, que são idólatras, né? É claro que a gente não pode falar assim de qualquer jeito, né? Mas a gente tem que, no meio, ter sabedoria de falarmos, como estivermos evangelizando, que Deus, Jesus, é o único mediador, né? Que não há outro, né? Não precisa ir encontro os santos, né? Entre aspas, que as pessoas adoram, mas dizer, crer as pessoas que Jesus é único, né? É o único que é a verdade, o caminho e a vida, né? E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E na quinta-feira, 1 Timóteo 3, 1, 13, Deus define a característica do líder espiritual. Estude-as. Quer dizer, o autor manda estudar essa característica, né, do líder. E na sexta-feira, 1 Timóteo 4, 6, 16, várias exortações. Também ele diz, descubra-as. E no sábado, 1 Timóteo 5, 3, 16, fala as lições sobre as viúvas. Aprenda a cumprir o ensino apresentado no texto, né? E no domingo, 1 Timóteo 6, 11 e 16, Timóteo é estimulado a lutar pela fé, e faça você o mesmo, né? Que possamos cada dia crescermos na fé. Então, antes de eu fazer uma abordagem dos fatos, né, da história da carta de Paulo aos Timóteo, a exortação, eu queria ler o versículo aqui, que fala lá no capítulo 11, não, 6, me desculpe, capítulo 6, versículo 11, e 11 e 12, vamos lá. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a paciência e a mansidão. Combate o bom combate na fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muita testemunha, né? Isso, na verdade, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, mas a palavra de Deus fala também para todos os cristãos, todos aqueles que estão salvos. Quando ele se diz, mas tu, ó homem, né? Que os homens e as mulheres de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade e a fé, e o amor e a paciência e a mansidão, né? E eu acho que é um versículo aqui mais completo que tem aqui na carta de epístola de Paulo aos Timóteo. É um versículo que fala como nós devemos conduzir a nossa vida diante de Deus. Agora eu quero entrar aqui num breve comentário sobre a introdução e a primeira carta a Timóteo, né? A importância da sã doutrina e os perigos das heresias, né? Temos ali no capítulo 1, fala também o princípio divino sobre o culto público, já no capítulo 2, tem os atributos da liderança da igreja, que é no capítulo 3, a fidelidade à escritura em tempos de apostasia, que é no capítulo 4, o cuidando das pessoas da igreja, no capítulo 5, e para encerrar, as instruções pastorais à igreja, no capítulo 6. Então vamos lá. A segunda carta de apóstolo a Paulo a Timóteo é um manual divino que orienta a prática pastoral diante de grandes embates da vida e das tensões da lida ministerial. Como um pastor deve portar-se na igreja de Deus? Pergunta-se, né? Como deve lidar com a sedução das falsas doutrinas? Como deve instruir o povo acerca do correto relacionamento com as autoridades constituídas? Como deve enfrentar os falsos mestres que apostavam da fé? Como deve tratar as diferentes pessoas do rebanho? Como deve relacionar com os líderes da igreja?
como deve orientar os empregados e os patrões, como deve exortar os pobres e os ricos da comunidade, qual é o lugar da oração na vida da igreja, né? Como a igreja deve escolher seus líderes espirituais, quais os critérios devem ser observados e como a igreja deve enfrentar a demanda da assistência social aos necessitados. Esses outros temas são levantados pelo apóstolo Paulo e aportados de forma normativa. Então, a gente vê que tudo isso está dentro da epístola de Paulo, né? Que ele escreveu ao Timóteo. A epístola, portanto, é atualíssima. Os tempos mudaram, mas o ser humano não mudou. As culturas sofreram variações, mas a palavra de Deus permanece a mesma. As instruções de Paulo a Timóteo são antemporais, pois se fundamentam em princípios eternos. São balizas seguras que devem nortear a vida espiritual e a conduta pastoral em toda essa época e lugares. Não podemos separar o que Deus uniu. Precisamos manter em estreita comunhão a teologia e a ética, doutrina e vida, credo e conduta. Precisamos ter a mente iluminada pela verdade e pelo coração aquecido pelo Espírito Santo. Uma igreja nunca conseguirá estar à frente de sua liderança se a igreja ela é forte e tem líderes maduros na fé e cheios do Espírito Santo, quanto ela busca isso, né? E quanto o líder também busca e leva a igreja a buscar. Esta carta finalmente tem uma mensagem urgente. Se os pastores observarem os princípios exarados nesta missiva apostólica, os problemas que atacam a igreja hoje serão enfrentados com a sabedoria de Deus, à luz da Escritura. Então teremos igrejas saudáveis, fortes e multiplicadoras. As cartas pastorais distinguem das demais epístolas escritas por Pedro, Tiago e João, ao se caracterizarem como missivas gerais dirigidas a todas as igrejas. Enquanto a última se destinava a obreiros individuais, também difere das demais cartas escritas por Paulo, interessadas às igrejas específicas da Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia Menor e Roma, e se distingue ainda da Epístola a Filemão, uma carta eminentemente pessoal, enquanto a Epístola pastorais remetida a Timóteo e Tito tem um propósito princípio de orientar esses dois ministros a lidarem corretamente com as diferentes demandas de vida eclesiástica. Tem autores que esclarecem que o ataque à autenticidade das epístolas pastorais é efetivado pelo menos 4 frentes. A primeira, a dificuldade em ajustá-la à carreira de Paulo, conforme nos mostra a literatura do Novo Testamento. A incompatibilidade com a avançada organização da igreja na época. E o terceiro, os temas doutrinários que, conforme se diz, diferem radicalmente dos ensinos presentes nas outras epístolas de Paulo. E na quarta, as supostas diferenças de vocabulário existentes entre as epístolas pastorais e as cartas de Paulo às igrejas. Os ataques são, portanto, de natureza histórica, eclesiástica, doutrinária e linguística. Quanto ao ataque histórico, a evidência abundante em que Paulo saiu da primeira prisão em Roma, de Roma, portanto, não há nenhum embaraço nos recitos contidos nas epístolas pastorais. Quanto ao ataque eclesiástico, desde a primeira viagem missionária, Paulo está na igreja de Filipe, havia presbítero e diácono. A preocupação de Paulo com as diversas ordens ministeriais é evidente na passagem como Efésios 4, 11 e 12. Quando, ao aspecto doutrinário, afirmamos que o propósito de Paulo nas epístolas pastorais difere da finalidade das demais cartas. Seu objetivo nessas missivas se concentrava mais na estratégia e na direção
enquanto naquelas tinha caráter mais teológico, ou exortativo. No que diz respeito ao aspecto linguístico, a diferença do vocabulário existente entre as epístolas pastorais e as cartas de Paulo, as igrejas são suficientes para enfraquecer a tese que as epístolas pastorais não são de origem paulina. As áreas mais contundentes dos críticos residem na autoria paulina. Suas tentativas, porém, não lograram êxito. As supostas evidências apresentadas contra a autoria paulina foram amplamente derrubadas por estudiosos sérios da Escritura. E quem era Timóteo, o destinatário dessa epístola? Vamos responder essa pergunta analisando alguns aspectos de sua vida. Em primeiro lugar, quanto à sua família. Timóteo era um natural de Listra, região montanhosa da Licaônia, filho e pai grego e mãe judia. Filho era fruto de um casamento misto. Embora sua mãe e sua avó houvessem tido maior influência em sua formação religiosa, Timóteo não teve de ter frequentado a sinagoga, uma vez que não era circuncidado. Em segundo lugar, quanto à sua criação, Timóteo foi influenciado fortemente por sua mãe, Eunice, e por sua avó Loide. Essas duas mulheres piedosas ensinaram a Timóteo a sagrada letra desde a infância. A importância, a questão está desde a infância ensinar a palavra de Deus, como a própria palavra diz, que aí não faz desfiar da fé. A mesma fé sem fingimento que habitou no coração dela, também habitou no coração de Timóteo. Em virtude de seu pai ser grego, quem assumiu a liderança de sua formação espiritual foi sua mãe, auxiliada por sua avó. A caminho para a conversão de Timóteo estava sendo pavimentada desde a sua infância. Importante isso, Em terceiro lugar, quanto às suas marcas pessoais, Timóteo tinha 3 marcas. Era jovem, tímido e doente. Essas condições o tornaram um homem sensível e, por vezes, retraído. Encontramos nas epístolas paulinas reiterada exortação de Paulo, encorajamento e devido à sua tendência ao desânimo. A gente vê que Paulo era jovem, Que às vezes as pessoas dizem, mas jovem não tem muita experiência, não tem... Tá, mas olha só, foi um homem de Deus, Um homem que foi ali pastor e tudo mais. E ainda tem coisa, ele era tímido, E serve para aqueles que acham que são tímidos, mas Deus, quando capacita, Ele também tira a timidez. Basta querer, pedir, orar, entendeu? E entregar-se à obra. Ele vai. E diz que ele era doente, mas mesmo assim Deus abençoou, Acredito que curou ele da sua enfermidade, mas ele foi um grande pregador da palavra de Deus. Encontramos nas epístolas paulinas reiteradas exortações de Paulo encorajando devido à sua tendência ao desânimo, Isso acontece porque era jovem, Ele era tímido, muitas vezes ele talvez desanimasse, na questão dali, porque não era fácil também ser pastor naquela época, muita heresia, falsos mestres, tinha que lutar, era batalha espiritual, mas tinha que lutar com aqueles homens na questão, não luta física, mas na questão da palavra, do ensinamento, quer dizer, era uma coisa que não era fácil, não, como hoje que a gente já tem muitos meios para transmitir a palavra e tal, mas naquela época era de boca a boca, era questão de, tinha que estar ali, e se viesse aquele confrontar, quer dizer, muitas vezes ele talvez ficaria desanimado por causa disso. Em quarto lugar, quanto ao seu relacionamento com o apóstolo Paulo, o primeiro contato de Paulo com Timóteo deu quanto o apóstolo Paulo e Barnabé estavam realizando a primeira viagem missionária na província da Galácia, por volta dos anos 45 depois de Cristo. É muito provável que Timóteo tenha sido testemunha do apedrejamento do apóstolo Paulo em Listra. Está lá, a gente vai ler isso depois em 2 Timóteo 3, 10 e 11. Embora tenha bebido desde a infância o leite da piedade, tendo sido instruído nessa grata letra desde o alvorecer de sua vida,
A sua experiência de conversão deu através do ministério de Paulo, pois ele chamou repetidas vezes meu filho no Senhor. Está lá em 1 Timóteo 2, 1, 2 e depois 18. E ter filho na fé, Timóteo tornou-se cooperador, companheiro de viagem e amigo do apóstolo. Há estudos que esclarecem que desde o começo da segunda viagem missionária, por volta do ano 50 d.C., até a morte de Paulo, no ano 67 d.C., Timóteo foi seu auxiliar, colaborador, companheiro de viagem, confidente, amigo fiel e verdadeiro filho espiritual. Interessante, né? Em quinto lugar, quanto ao seu trabalho pastoral, Timóteo foi um grande companheiro de Paulo e cooperou com Paulo em várias de suas cartas, que é a primeira, segunda Tessalonicenses, 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Talvez tenha sido o amigo mais próximo do apóstolo. Timóteo conheceu Paulo na primeira viagem missionária, conforme Atos 16:1-3, e tornou seu companheiro na segunda e terceira viagem. Juntos viajaram da Ásia para a Europa, juntos visitaram Filipe, Tessalônica e Pérea. Por um tempo se separaram, mas Timóteo reuniu com Paulo em Antena, desde onde regressou com a mensagem aos Tessalonicenses, para logo depois reencontrar-se com o apóstolo em Corinto. Mais adiante seguiram em direção ao Oriente, completando a viagem missionária em Jerusalém e Antioquia. Na terceira viagem missionária, nos anos 54 e 57 d.C., Timóteo acompanhou Paulo e juntou a eles passaram 3 anos em Éfeso. Durante esse período, Timóteo foi enviado em difícil missão a Corinto. Logo depois do seu regresso, visitou a Grécia com Paulo e fez parte do grupo que seguiu com o apóstolo pela última vez a Jerusalém, onde por fim Paulo foi preso. Durante os anos de encarceramento, Timóteo se encontrou com Paulo em Roma. Depois da libertação, foi com ele para a Ásia, tendo sido deixado à frente da igreja de Éfeso. Não muito tempo depois recebeu a primeira carta de Paulo, quando já Paulo estava preso pela segunda vez em Roma. Às vésperas do seu martírio, recebeu a segunda carta do apóstolo com um forte apelo para que fosse vê-lo imediatamente em Roma. Né? Paulo estava com saudade, né, e pediu que ele fosse vê-lo. Em sexto lugar, quanto ao seu compromisso, dentre os cooperadores de Paulo, ninguém foi como Timóteo. Ele serviu a Cristo, sua igreja e ao Evangelho. Em Filipenses 2:19-24, Paulo nos oferece uma descrição do compromisso de Timóteo com o Evangelho. Timóteo, o enviado de Paulo, está lá em Filipenses 2:19-23. Timóteo era filho na fé de Paulo, cooperador do apóstolo e seu mensageiro às igrejas. Esteve preso com Paulo em Roma. Tinha um caráter aprovado, cuidava dos interesses de Cristo e da igreja de Cristo. Timóteo, um homem singular, e Paulo contava com muitos cooperadores, mas Timóteo ocupava o primeiro lugar. Timóteo, o pastor, em sua vida e sua obra especial no coração do velho apóstolo, ele era um homem singular por sua obediência e submissão a Cristo e seu apóstolo, como um filho atende ao chamado de um pai. Timóteo, um homem que cuida dos interesses dos outros, e Timóteo aprendeu com Paulo a buscar os interesses dos outros, a princípio exemplificado por Cristo e pelo próprio apóstolo. Timóteo, de igual modo, vive em uma forma altruísta, pois o centro de sua atenção não está em si mesmo, mas a igreja de Deus. Ele não busca riqueza nem promoção pessoal. Não está no ministério em busca de vantagem, mas tem o alvo, cuidar do endereço da igreja. Timóteo é um homem que cuida dos interesses de Cristo. Só existem 2 estilos de vida, viver para si mesmo ou viver para Cristo. Né? Ou estamos em Filipenses, ou em Filipenses. Timóteo queria cuidar dos interesses de Cristo, e não só dos seus. Sua vida estava centrada em Cristo e nos irmãos,
e não no seu eu. Timóteo, um homem de caráter provado. Timóteo tinha um bom testemunho antes de ser missionário. E agora, quando Paulo está prestes a lhe passar o bastão de continuador da sua obra, testemunha que ele continua atento em caráter provado, é lamentável que muitos líderes religiosos que se apresentam grandes em fama e riqueza sejam anões no caráter, né? Isso até é uma coisa que vivemos uma crise avassaladora, né, de integridade no meio evangélico, né, evangélico brasileiro, né, não vou dizer nos outros países, mas a gente vê que há muitos pastores, né, muitos líderes que não se dedicam tanto, né, às vezes a igreja, né, mas graças a Deus na nossa congregação e nas congregações a gente tem, até porque a USB é muito exigente na questão, né, dos pastores, tem o DAN, né, que é a parte que disciplina os pastores, e eu acredito que todos os pastores se dedicam na obra, como o pastor Tiago, né, se dedica na obra, se vive pela obra, né, ele está sempre pensando em missões, está sempre pensando em questão dos irmãos, né, a igreja, o crescimento da igreja, e nós somos gratos pela vida dele, né? E que bom que a gente vê o nosso pastor como um exemplo, né? E como um líder que de repente está copiando a Timóteo, tá? E aí temos que Timóteo é um homem disposto a servir, né? É digno de nota que Timóteo serviu ao Evangelho, ele serviu como Paulo e não a Paulo, né? Embora a relação entre Paulo e Timóteo fosse de pai e filho, ambos estavam engajados no mesmo projeto. Hoje, muitos líderes se colocam acima de seus colaboradores. Esse tipo de relação não é de parceria no trabalho, mas de subserviência pessoal. Em sétimo lugar, quanto ao seu ministério, Paulo fechou as cortinas do seu ministério, quanto foi executado em Roma, mais ou menos que em 67 depois de Cristo, né? Timóteo, porém, continuou seu trabalho como pastor da igreja de Éfeso. Segundo a tradição eclesiástica, Timóteo foi bispo de Éfeso e sofreu o martírio no ano 97 depois de Cristo, sob o imperador Nerva, na época em que a epístola foi escrita. Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo no interregno da sua primeira e segunda prisão em Roma, por volta do ano 63 depois de Cristo. Escreveu a segunda carta durante uma segunda prisão em Roma, pouco antes de seu martírio, em 67 depois de Cristo. Os críticos que negam a autoria paulina afirmam que os relatos descritos nessas duas missivas não se encaixam no registro de Atos. Segundo esses críticos, Paulo foi martirizado ao fim da primeira prisão. No entanto, há forte indício que Paulo tenha sido solto depois de 2 anos da primeira prisão, e após essa soltura tenha realizado sua 4ª viagem missionária, chegando inclusive à Espanha. A primeira prisão em Roma foi domiciliar, está lá em Atos 28, 30, por volta do ano 61 depois de Cristo e depois 63 depois de Cristo. Nessa ocasião, a acusação contra Paulo, feita pelos judeus, era eminente religiosa. Em 1 Timóteo, a gente vê lá também, as autoridades romanas estavam convencidas da inocência de Paulo, e logo que o apóstolo foi levado em julgamento, acabou sendo libertado. O próprio Paulo tinha ardente expectativa de ser solto, conforme deixa claro em sua carta aos Filipenses e a Filemão. A segunda prisão foi motivada por motivos políticos. É sabido que Nero colocou fogo em Roma em julho de 64 depois de Cristo. Esse incêndio, que começou no dia 18 de julho, só terminou no dia 24 do mesmo mês. Nesses 6 dias e 7 noites de incêndio, a cidade foi devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos pelas chamas. O 4º bairro restante era densamente povoado por judeus e cristãos,
Isso deu a Nero um álibi, colocou a culpa do incêndio nos cristãos. Olha só que maldade, né? A partir dessa data, os acusados de incendiarem os cristãos foram perseguidos cruelmente. Nesse tempo, faltou madeira para fazer cruz, tal a quantidade de crentes crucificados em Roma. Nesse período, Paulo estava solto, visitando as igrejas. Deixou Tito em Creta e Timóteo em Éfeso. Mais tarde foi capturado, talvez em Troade, quando estava na casa de Carpo. A segunda prisão ocorreu num tempo diferente, num local diferente, com uma motivação diferente pela primeira prisão. Paulo foi lançado numa masmorra úmida, fria, insalubre, na cidade de Roma, da qual as pessoas saíam leprosas e eram enviadas para o martírio. Se a primeira prisão aconteceu antes do incêndio e de Roma, a segunda prisão depois do incêndio. Se a primeira prisão dos judeus era os acusadores, na segunda prisão foram os próprios romanos que acusaram o apóstolo. Se da primeira prisão Paulo saiu para a quarta viagem missionária, da segunda prisão ele saiu para o martírio. Concluímos este relato com as palavras de um certo escritor. Não há razão, como diz ele, abre aspas, não há razão válida para negar a libertação de Paulo à primeira prisão, e não existe prova que conteste as epístolas pastorais pressupõem uma libertação. Fecha aspas. Então aí a gente vê que o Paulo tinha alguns propósitos em vista a escrever essas duas cartas. Há autores que explicam que o conteúdo básico das epístolas pastorais elas consistem no direcionamento aos ministros com respeito à organização, à doutrina, à vida da igreja cristã. Na primeira carta de Timóteo, o tema básico é a organização da igreja. E na segunda carta, Paulo insiste na pureza da doutrina, já a carta a Tito trata do desenvolvimento de uma vida cristã responsável. O governo da igreja não é um fim em si mesmo, só vale se for garantida de pureza da doutrina, e da doutrina só vale se afetar a vida. Destacamos a seguir alguns propósitos específicos da primeira carta de Timóteo, a epístola em apreço. Combater os falsos mestres e suas falsas doutrinas. O ministro do Evangelho deve pregar a verdade e também combater a mentira, deve anunciar a sã doutrina e também reprovar as falsas doutrinas. Deve eleger presbíteros e diáconos, verdadeiros obreiros, para cuidarem da igreja de Deus, e também combater os falsos mestres. Timóteo precisa combater esses falsos mestres por meio da pureza da doutrina, que seria garantir uma vida santa. Qual é esta outra doutrina que Paulo tanto teme, que já causou a queda espiritual de homens como Himeneu e Alexandre? Seus expositores professaram ser mestres da lei. Um grupo deles era chamado de incircuncisão. Dedicava-se à disputa cercada lei. Estava muito ocupado com fábulas e genealogia, conhecidas também como fábula judaica. Negava a criação, a ressurreição, e havia várias heresias que estavam atacando a igreja. Vejamos uma delas. O intelectualismo especulativo, a característica mais óbvia da heresia e sua combinação de ingredientes judásticos e gnósticos. Mesmo em sua fase embrionária, o gnosticismo fazia uma junção impúria da filosofia grega com o judaísmo. Resultado dessa aliança heterodoxa foi um pseudo-intelectualismo que afirmava-se a salvação, o privilégio de uns poucos iluminados, que alcançavam por meio de um conhecimento esotérico. Paulo refuta essa ideia mostrando que a salvação é oferecida a todos e que a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. Está lá em Tito 2,11. Soberba, que era outra causa, né? Arrogante, os hereges eram extremamente vaidosos, embora
nada entendesse do que pregavam. A arrogância sempre era uma marca dos falsos mestres. Ele se colocava acima das outras pessoas e da revelação do próprio Deus. Temos também o ascetismo rigoroso. Os hereges estabeleciam regras pesadas com respeito à comida, ao sexo, ao ponto que proibiram o casamento. Enumeravam muitas coisas impuras, esquecendo que todas as coisas são puras para os puros, conforme Tito 1,15. A imoralidade despragada, o gnocisticismo oscilava entre dois extremos. O ascetismo é um lado e o licenciosidade de outro, por considerar a matéria essencialmente má, negava a criação, a encarnação e a ressurreição, né? E que, ora, afirmava que devemos privar o corpo de qualquer prazer, caindo no ascetismo, ora declaravam que tudo o que fazemos com o corpo não tem nenhum valor ou importância, caindo então na malha da imoralidade. Os falsos médios eram cheios de luxúrias, chegando ao extremo de entrarem nas casas para seduzir as mulheres débeis na conduta. Está lá em 2 Timóteo 3,6, que nós vamos ler depois na próxima lição, né? A ganância insaciável. Os falsos médios usavam a religião para se locupretarem, estavam interessados nos bens materiais das pessoas e não no seu bem-estar. Ainda hoje, muitos obreiros mercandejam a palavra, fazem da igreja uma empresa, do púlpito um balcão, do evangelho um produto, dos crentes meros consumidores, do templo uma praça de negócio e de ofício sagrado de uma fonte de lucro. Temos também o legalismo extremado. Os falsos mestres procediam das alas do judaísmo. Suja heresia estava vinculada ao legalismo judeu. Entre seus devotos encontrava-se e que pertencia à circuncisão. A finalidade dos hereges era que, serem mestres da lei, eles procuravam inculcar nas pessoas fábulas judaicas e mandamentos de homens, oferecer recomendações práticas para a vida na igreja. Então, cabe ao ministro do Evangelho pregar a verdade, anunciar a sã doutrina e eleger obreiros para cuidarem da igreja de Deus. Paulo oferece recomendações relacionadas a essas tarefas ministeriais, o que tange às práticas para a vida da igreja. Entendeu? E fechamos alguns pontos destacados. Orientar a condição do culto público. Paulo dá a Timóteo as prescrições claras acerca dos cultos públicos. Orienta como os homens devem orar e como as mulheres devem se portar, tanto em termos de vestuário, utilizando como as palavras proferidas. Estabelecer critérios também para a eleição de oficiais. Paulo normatiza os critérios para a eleições de oficiais, presbíteros e diáconos, oferecendo uma lista de predicados que essas pessoas deveriam ter para ocupar os ofícios, né? Isso está lá no capítulo 3, versículo 1 ao 13. Paulo oferece instruções especiais acerca da eleição, ordenação e disciplina de cada oficial. Vale destacar que Paulo dá mais ênfase às virtudes morais e familiares como requisito para o oficialiato. Né? Orientar o relacionamento pastoral com as ovelhas. Paulo ensina a Timóteo como tratar os homens e mulheres mais velhos, como tratar as pessoas de mesma idade, como lidar com as pessoas mais novas dentro da igreja. Também ensinar a forma correta de o pastor agir na igreja. Paulo entendia que a igreja de Deus é a coluna de baluarte da verdade. No mundo de relativismo, o pastor precisa saber com clareza como se comportar na igreja. Está lá em 3,15. Isso de 1 Timóteo. Calvino diz, porém, que esta epístola foi escrita mais por causa dos autores do que Timóteo. O líder pastoral, uma vez que muitas coisas precisavam ser ajustadas na igreja de Éfeso e necessitava de orientação apostólica. Tá? Então a gente vê
a questão que há muitas reações, né, para essas alegações que algumas das verdades essenciais da fé cristã, como a cruz de Cristo, a união com Cristo e o Espírito Santo, os quais são enfatizadas por Paulo em suas outras cartas. Nas outras estão ausentes dessa epístola, né? Porque nessa epístola está mais ênfase a questão do que como o cristão deve se comportar. No entanto, é misto destacar que as grandes verdades da fé cristã, ensinada nas outras cartas paulinas, como a doutrina da criação, do pecado, da redenção e da mediação de Cristo, a santificação, a glorificação, estão presentes também nesta carta, né? Então, a gente um resumo que eu fiz, né, de um livro que eu li, né, no qual fala sobre a epístola de Paulo a Timóteo, e que os irmãos meditem nessas palavras, né, na questão que essa carta de apóstolo Paulo não é só para os pastores, mas para todos os cristãos. Então vamos orar, agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade, pedindo a bênção do Senhor. Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, que tu possa abençoar todos aqueles que vão participar neste domingo, ou outro qualquer dia que tiver a oportunidade de estar ouvindo a tua palavra, que isso venha nos certificar, Senhor, que nós venhamos ser como o apóstolo Paulo, como Timóteo, Senhor, que se dedicaram ali porque nós temos falha, nós somos às vezes incapazes, como Timóteo foi, tímido, ele também se sentia às vezes desanimado, Pai, mas que o pastor possa nos animar, o Teu Espírito Santo possa animar, até nós mesmos, a cada irmão, podemos animar uns aos outros, Pai, que não ficamos só desanimados pela obra, mas tenhamos ânimos, Pai. Abençoe, Senhor, a cada vida, abençoe no domingo, ter uma semana de paz, tranquilidade, segurança, livra-nos de todo o mal, até podemos estar novamente aqui, Senhor, falando da Tua palavra, ensinando a Tua palavra, e que o Senhor possa, Senhor, colocar desejo no coração de estarmos lendo a Tua palavra, que não possamos ficar desanimados, Senhor, mas que possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, e que sejamos edificados e possamos dar fruto. Abençoe cada vida e cada família, Senhor. É que nós pedimos, te louvando e agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, então fique na paz. Até a próxima lição. Segunda Epístola de Paulo aos Timóteos.